Tem nostalgia, que é um fator interessante, tem um componente de frustração, Ah, é? de supressão de frustração. Então, assim, o colecionador que compra o bonequinho porque, ele não podia ter na infância, e agora ele Entendi. pode ter, Mas legal você né, trazer isso. Como saber que o cara é colecionador ou ele é acumulador? quando não tem seletividade. Se você não tem seletividade, esquece, né. Esse é um dos componentes, tá. E esse é um grande desafio de quem coleciona. Eu não trouxe o Superman, Não, você que trouxe. seria o máximo, mas eu trouxe um que lembra o Superman, e essa é uma está. Nossa, cara do céu! Meu Deus do Lembra da céu! animação Gigante de Ferro? Sim, cara. Gigante de Ferro. E teve o filme, né? É o filme, É o na filme verdade o é um filme longa-metragem, é um longa-metragem de animação. E aí, tudo bom com você? Mais uma gravação de podcast aqui no Conexão Combicast, o nosso podcast itinerante dentro de uma Kombi, né? Então já dá aquele like, já compartilha, né? E aliás, para você que gosta de dos anos 80, dos anos 90, para você que gosta daqueles gibis, quem lembra do gibi? Ah, dos desenhos antigos, do He-Man, Thundercats, quem lembra? Pois é. Hoje, vamos bater um papo sobre esse ambiente nostálgico, conhecer a história dele. Mas antes, já quero falar do nosso patrocinador, que é ele, o Douglas e a Fabiola, da empresa Criativos Companheiro. Gente, eles fazem banner, faixa, adesivos. Então, vou deixar aqui, ó, o QR Code deles para vocês aí seguirem e pedirem aí os materiais para divulgar a sua empresa. Aliás, não adianta nada você ter uma logomarca e contratar uma empresa de má qualidade para não estampar bem a qualidade da sua marca, né? Então, segue aí, Criativos Companheiros, @1999. Gente, é o seguinte, ó, pra quem me conhece, né, eu sou apaixonado por os anos 80, os anos 90. Eu era da época que assistia o desenho do Gasparzinho, que tinha a musiquinha, a bolinha ficava pingando assim, ó, né? Você lembra disso? Totalmente. Ficava pingando, cara. Totalmente, você cantava junto. É, eu acho que era na Record que Eu acho passava. que sim, Eu acho que eu era na acho que sim. Record. Gente, já vou colocar ele aqui na câmera aqui para bater um papo com vocês. O Welder, E aí, você Rogério? tá bem, cara? Tô bem, brigadão. Pô, Obrigado pelo feliz, cara. convite, feliz, pô, feliz. Amei aqui a Kombi, parabéns. Curtiu? Porra, curti demais, curti demais. Ó, diferente, Não é igual o seu estúdio lá, que você não é, é igual o seu estúdio, mas tudo bem, né. mas tem o estilo, pô, baita estilo aqui, pô, parabéns, legal demais. Que Obrigado pelo que convite. é isso, cara, eu que fico feliz, né, Obrigado. já faz um tempo que eu gostaria de ter esse encontro com você, é um assunto que eu gosto muito, né, Isso você já tá aí. vendo aqui, enfim, algumas coisas que trazem aqui a Aham, questão dos anos 90, dos anos 70, enfim, da questão de colecionar. boa. E então aqui para conhecer um pouquinho da sua história, quem é você, para nossa audiência, para depois a gente entrar nesse assunto que amamos, né, cara. Vamos lá, vamos embora, Vou né. colocar aqui aí, Melhor aqui? bom, ótimo. Joia. Vamos embora, vamos embora. Quem é você? Qual é Quem sou eu? Né? Elder The One Collector. The One Collector é um perfil do Instagram. ah, É um perfil do Instagram. Tem 2 anos mesmo que eu venho trabalhando conteúdo sobre colecionismo, cultura pop, cinema, quadrinhos. Essa é a minha praia. O The One Collector ele surgiu como um projeto só como uma consequência, na verdade, da minha atuação como professor. mas calma aí, você é professor, cara? É isso Que aí. legal, Sou professor de marketing, sou professor de psicologia do consumo, comportamento do consumidor, dou aula já há mais de 20 e tantos anos, e aí tive que fazer o meu doutorado. pode falar, vamos Tive que aqui. Tá joia. Aí tive que fazer meu doutorado, eu sempre resumo essa história, eu tive que fazer meu doutorado em marketing,
e precisava, obviamente, definir um tema. E aí decidi estudar colecionismo, coleciono desde criança, quadrinhos, os bonequinhos, Quadrinhos. Na época falava gibi, o gibi, gibi e quadrinho é a mesma coisa? É a mesma mesma coisa, coisa, né. né, não A tem gente chamava de gibi, era tá, gibi, eu falava gibi, né, gibi, gibi. tá. Eu comecei Aliás, eu lendo acho que alguns lugares do hã. país, não sei se tem o nome, se é tudo gibi, se é tudo quadrinho, deve mudar um pouco, né. Que assim, o pessoal hoje fala quadrinho da mesma forma que você olha para o bonequinho do Spectreman aqui, Sei. tem uns que falam bonequinho, mas tem gente que fala: "Não, é action figure", né, action figure. Cara, mais chique, né. É, figura de ação, uma coisa mais chique, mais elaborada, né. É a mesma coisa de falar, não é carro velho, é um carro antigo, é um clássico. Exatamente, né. Mas no final das contas é tudo gibi, tudo bonequinho. Tudo igual. É isso mesmo. E é isso, Rogério. E aí fiz o meu doutorado em cima de colecionismo, quis estudar a ciência do colecionismo, até por ser colecionador. Falei: "Deixa eu entender por que as pessoas colecionam. Quais são Uhum. os motivos que nos levam a colecionar e tal". Claro que eu foquei nesse colecionador, né, de bonecos. Bonecos, estátuas, as action figures, os bonequinhos, Tá. mas a pesquisa que eu fiz durante o período do doutorado me permitiu enxergar o colecionismo como um fenômeno muito interessante do comportamento humano, entendeu? O que que leva a pessoa, assim, deve ter vários aspectos, Muitos aspectos. mas o que leva, assim, da pessoa realmente colecionar? Assim, Olha o principal que você fala assim, na sua pesquisa que você fez, esse item aqui é o principal que realmente as pessoas colecionam. olha, eu sempre gosto de elencar algumas coisas, que eu acho que fazem sentido. A primeira mais imediata que todo mundo, que coleciona, às vezes, manifesta isso espontaneamente, é assim: "Ah, eu coleciono porque isso daqui me desperta um sentimento de nostalgia", né. Certo. Se fala muito disso, Sim. né, e faz sentido, né. "Ah, eu coleciono porque isso me traz lembranças do passado, né, momentos em que eu vivi na infância, os desenhos, os Sim. filmes, as séries que eu assistia, os personagens que eu amava e tudo mais". Faz sentido isso? Faz. Mas, o comportamento ele é muito mais complexo, né. Então, tem nostalgia, que é um fator interessante, tem o componente de frustração, Ah, é? de supressão de frustração. Então, assim, o colecionador que compra o bonequinho porque, ele não podia ter na infância, e agora ele Entendi, pode ter, né. entendi. Então é interessante isso, até para colecionadores de meia idade isso é muito Só te inter verdade. eu lembro que na época Ferrorama, era o Ferrorama? Ferrorama, Caríssimo, né, cara. Estrela, é, Estrela, né? Estrela. Poucos tinham. Pouquíssimos tinha. E não à toa, isso faz muitos anos, não fazem muitos anos não, a Estrela, ela relançou, né, os brinquedos clássicos. Ah, que legal. Ferrorama, Autorama, ela relançou Falcon, lembra do Falcon? Falcon. Lembra do Falcon? O Falcon que você tá falando é aquele que é o bem miudinho, que os Não, braços tudo já o grandão. já o Grandão. grandão. O miudinho, Era ele o veio antes, tá. ele veio antes. Na verdade, Comandos assim, em ação. o Comandos em Ação para nós no Brasil veio depois. O Hum. Falcon veio antes. Ah, é? É. Nos Caramba. Estados Unidos, os comandos em ação são o G.I. Joe, né. G.I. Lembra? Joe. G.I. Sim, Ó, sim, quer ver? sim. Só de fato. Não, não, não. Ó, ó, Olha só, só trouxe gente. pra vocês darem uma olhada aqui. Só de Olha curiosidade, só, essa cara, G.I. é Joe. claro que essa é uma edição de G.I. Joe agora, Rogério, para o colecionador, Vou até colocar na tá. câmera aqui, ó, ver se o Ó, pessoal deixa eu ver aqui. Olha só, galera. né. E esse daqui, eu comprei especificamente esse, porque esse daqui era o lança-chamas, né, o lança-chamas, que era o meu G.I. Joe favorito. Eu nunca tive muitos G.I. Joe, muitos comandos em ação, Não. né, nunca tive. Eu tinha pouquíssimos, assim, né, e eu guardava, os meus comandos de ação dentro de uma caixa, Tá. sabe aquelas de isca de pesca, Sei. que tem toda de plástico, que tem aquela plataforma, assim, para você separar Aham. os tipos de anzol, isca e tal. Então essa era a minha caixa, embaixo eu guardava meus bonecos, eu devia ter uns 5 bonequinhos, 5, 6, no máximo, Quantos né. personagens são do Comandos em Ação? Ah, nossa, infinidade. Ah, é mesmo? Ah, sim, uma dezena, dezenas, 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 Então pra dezenas. colecionar tem que Ah, ter sem dúvida. Não, hoje em dia,
Se você vai atrás dos bonecos clássicos, os chamados vintage e tal, pô, hoje em dia você tem centenas E de e super opções, caro, né. e caros, e alguns muito caros. Mas a Hasbro, aqui, por exemplo, relançou, né, Qual o nome da empresa? a Hasbro Ah, a Hasbro, legal. certo? E Bem. a Hasbro, obviamente, relançou essa série. Claro que ele é muito mais bem acabado, ele tem numa escala diferente e tal. Mas enfim, isso daqui Eu tô vendo que os bracinhos dele é tudo articulado. tudo, todo articulado, né. E esse daqui eu comprei particularmente por causa desse negócio, pô, legal, lembra da infância, lembro quando eu brincava e tudo mais. Agora, como eu te disse, você tem, nostalgia, você tem essa coisa da supressão de frustração, você tem, o colecionismo sendo utilizado como uma forma de descompressão, Tá. descompressão do dia a dia. Galera, já fica a terapia aí pra É você. isso aí. Você trabalha no mundo aí, na pegada aí do financeiro, no vendas. Cara, vai se distrair, vai colecionar algo que te traz aí a questão emocional, É né, isso aí. volta ao passado. É, e é interessante porque, na minha pesquisa e tal, e na tese, tem e não só na minha pesquisa, mas existe uma série de estudos e evidências científicas mesmo, que mostram que, colecionar, claro, pode ter o lado, vai, sombrio do colecionismo, em que o colecionador ele se transforma meio num acumulador, sabe. Ah, Pode sim, acontecer, tá. né, mas isso como qualquer tipo de comportamento de compra e de consumo, M pode ter um lado mas como ó, consumista, mas legal você né, trazer isso. Como saber que o cara é colecionador ou ele é acumulador? quando não tem seletividade. Se você não tem seletividade, esquece, né, esse é um dos componentes, tá. E esse é um grande desafio de quem coleciona, Hum, você ter múltiplos focos. Muita gente tem muita coisa, muita coisa. Eu conheci muitos colecionadores e conheço muitos colecionadores que têm sim, eu diria que tem, sei lá, milhares de peças, se você for para somar, né, peças de diversas franquias, de diversos tamanhos e tudo mais. Claro que seletividade é um ponto, e você tem a questão da curadoria também. hum, Por isso que eu falei do lance da descompressão, porque não basta você comprar. Claro que tem a diversão da caçada, todo colecionador adora uma boa caçada, de você tá. encontrar aquela peça favorita, aquilo que você estava sonhando, sabe. Sim. Ou, tá na moda agora entre os colecionadores, mandar fazer a sua própria peça. É, Ah, é? customizar, tem um, Ah, sim, sim, sim. né, customiza. Você manda para um modelador, ainda mais com tecnologia 3D e tal, As você impressoras, né. manda exato, você manda para um modelador, ele imprime, Mas fica boa a pinta. qualidade? Porra, agora fica, sabia? E tem muita gente talentosa, muita, muita. Você encontra assim, a gente fala que é um mercado informal, certo? Tem o mercado oficial de empresas como o da Hasbro, Tá. tá. Claro que hoje são mais de, pô, eu poderia chutar fácil, uns 60 fabricantes diferentes, Caramba, né, bastante. é muita empresa, né. E claro que a Hasbro está entre as grandes indústrias de brinquedos, só que eles entraram agora no lixo de colecionáveis. Hum. Só que nos últimos 20 e tantos anos, Rogério, surgiram, assim, essas dezenas de empresas, fabricantes que se especializaram em fabricar bonequinhos colecionáveis, estátuas, figuras articuladas, A Chi atingindo esse consumidor mais velho, né. a China entra nessa briga aí? Totalmente, totalmente. Ó, eu trouxe um outro, esse daqui, Vamos ver o que ele trouxe aí. esse aqui ele é mais enjoado, tá. Eu não consegui, obviamente, trazer, É, né, imagino. eu só uma S seleção só pra gente no falar, mas no esse teu é o estúdio lá, você tem noção de quantos bonecos ou gente, não acredito que ele trouxe aqui. Não, não. ó. Ah, tá aí, ó. Caraca, meu, vamos ver aqui Pro na câmera. É, vê como é que a Vamos gente coloca ele aqui, ó, espera vamos aí. deixar o G.I. Joe aqui, Legal. pode colocar Ó, eles vou aqui. vou botar a água Água nossa aqui, aqui pra cá, ó. isso. Aí, ó. Gente, olha só essa deixa eu ver se a câmera tá pegando legal Pegou? ali, deixa eu ver. Tá, tá legal. Aí, ó, você Aqui pode ou falar aqui? não, não, aí tá Aqui ótimo, ó, mesmo, tá né. pegando bem. Ó, por exemplo, Deixa eu já aproveitar, você tá vendo ali naquele do lado da câmera ali, ó, acende essa luz e sobe o seu dedinho, ó, tem uma luzinha lá em cima, ó, o interruptor lá em cima, aí. aí Aê! ô, foi. Ficou legal. Ficou show.
Tá bom. Melhor, né? Melhor, né? Legal. Mas Agora ó fala um pouquinho. mas olha só, Gente, o que que é isso? é isso aí, né. Exterminador, é isso? Esse é o Exterminador do Futuro, né, do Exterminador do Futuro 2, aquele 2. filme classicão dos Que tem uma loira? Ou não, essa é a 3, a robô, é que não, essa é a a 3. É. 3. Ah. Esse é o 2, quando o Exterminador, o Schwarzenegger aí ficou famoso, então ele volta como exterminador bonzinho pra cuidar do John Connor, John lembra? Connor. Lembra? Sim, E sim. aí esse é o T-1000, que é o vilão feito de metal líquido e tal. Mas enfim, Cara, é perfeito, né? gente, olha só aqui. É, Acho que a galera consegue ver, dá pra ver assim, ó. Tá perfeito, a câmera tá pegando. Olha os é, detalhes aqui no joelho, cara. é, A roupa. é. É maluco, cara. Gente, E é olha de só. couro mesmo, só que, né? É couro? É couro. Caraca, É. meu. Então não tem aquele perigo de esfarelar, né, dá pra você ver que ele tem todo esse tratamento, mas não esfarela, não tem nada disso, Nossa, uma tá. peça incrível que você trouxe aqui. Escala 1/6. Essa escala 1/6, então eu tô falando mais ou menos uns 30 centímetros. Essa é de uma empresa chamada Hot Toys, que é Hum, uma empresa de Hong Kong, olha só. certo? Então assim, origem chinesa. E a Hot Toys, velho, sei lá, ela está entre os fabricantes que, oferecem aqueles colecionáveis que a gente chama de high-end, Que né, que ou seja, seria? de alta qualidade, O né, super que um pouco que é do isso que a aí? gente tem aqui, né. Claro que hoje, como eu te disse, são mais de 60 fabricantes diferentes. Então você tem empresas chinesas, você tem empresas norte-americanas, que fabricam colecionáveis, você tem empresas sul-coreanas e cada uma oferece, né, uma coisa diferente. Os americanos e os chineses, que se fosse assim, ou cada um é dif Assim, é engraçado, o mercado de colecionáveis, ele cresceu muito nos últimos 20 anos, tá bom. A Hot Toys, por sinal, é uma empresa, de 2002. 2002, É, e recente. muitas empresas fabricantes desse mercado hoje têm no máximo isso, 25 anos. Tem a nacional, a Iron Studios nacional, que se tornou uma empresa super, né, bacana, desejada pelos colecionadores. Eles são muito reconhecidos por, estátuas, só que estátuas em escala 1/10. Muito do tamanho do seu Spectreman. Departamento. É, Tá. vai mais nessa linha. Eu não consegui trazer porque era estátua, né, para Uhum. trazer e tal era mais complicado. Mas eles são uma empresa fundada em 2013, 2014. Então é um mercado que se construiu muito, a partir dos anos 2000 e atingindo esse colecionador, que na sua maioria é masculino, Isso que eu ia te falar. 75% pelo menos é Só masculino. mais os homens aí que curte essa Mais os parada. homens, sem dúvida, mas tem Uhum. muitas colecionadoras mulheres, Que legal. tem. Se a gente for para o lado dos animes, né, porque tem Tá, muita figura também, né, dos animes, das animações japonesas e tudo, aí você tem um público feminino mais forte. mais forte, né. Mas assim, é majoritariamente masculino e é tudo gente de meia idade, né. Então gente que agora é aquela história, né, Posso pegar consegue aqui? pode sim. Desculpa. É que ele tá conectado aqui, né, reproduzindo lá Nossa. a cena do filme, tá Mas é bom. nessa cena aqui que ele acaba com o inimigo? Logo depois, né, Ah, é meio na sequência, tal. Mas a peça então vem, né, nesse que dá pra você, óbvio, montar essa exposição, mas muitas outras e coisas. nessa época Hã. do Exterminador, eu lembro do comentário dele, do Sylvester Stallone, né, O que o Stallone Stallone ou o Schwarzenegger? aliás, eu acho O Sch o Schwarzenegger com o Stallone, né? Porque eles brigavam pela bilheteria. Era Então, uma competição acirrada não, era entre uma eles. competição incrível, né? Era para quem fazia o filme com mais explosões, quem era o recordista de mortes por filme, tinha uma neura nesse sentido. Na sua opinião, você Rambo ou Exterminador? Olha, se você Ou não fala dá pra comparar, cara? São linhas diferentes. sim, eu acho que tudo bem, não dá para comparar, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que o Exterminador ele é muito mais, eh,
O Rambo também ficou um personagem icônico Sim. do Stallone, mas, eu acho que o Stallone ele é mais icônico como Rocky Balboa do que necessariamente como Rambo, né. Eu acho que o Stallone é muito mais Verdade. reconhecido pelo Rocky, e o Schwarzenegger ficou estampado como o Exterminador do Futuro, o T-800 e tal. Tudo bem que ele fez também, Conan, lembra? Lembra o Stallone, Sim, o sim, Schwarzenegger Conan, do cara. Conan, Só Comando usava tanguinha, coitado, o lembra? Conan, só tanga. Mas ele era fortão, né, cara, Porra, ele e era aí, uma né, massa. ele competia, né. Ele foi Mister Olímpia. Então. Ele foi Mister Olímpia, Mister Universo. Ele é interessante, eu li um pouco da biografia do Schwarzenegger, porra, o cara era genial. Ele, sim, ele fez 2 carreiras brilhantes, uma no cinema, antes no fisiculturismo, É. porque ele foi 7 vezes campeão Mister Olímpia, Mister Universo, tal, E fazer né. essa mudança, né, cara, É, é muito doido. pra essa área, pra área que ele veio de É, ator e tal, é totalmente é diferente, né, cara. é isso aí, Os né. desafios que deve ter enfrentado aí. Tem o documentário dele, né. Tem, que é maravilhoso, que é Tem tem maravilhoso, o que é documentário bem dele, legal, bem que legal. ele conta da trajetória da vida Sim, dele, sim. casamento, coisa que deu É errado, isso mesmo. É legal, é né. Ele legal. conta as presepadas que ele teve na vida pessoal, É. enfim. E ele divide, né, a carreira dele de fisiculturista, astro de cinema, político, Político, né, na época que ele foi lá sim, governador da governador, Califórnia, e tal. político. Mas enfim, Rogério, então olha só, isso daqui é de uma empresa chamada Hot Toys, uma empresa chinesa, Deixa eu fazer uma certo? pergunta, uma peça dessa aqui, ela chega a valer quanto? Essa daqui é uma peça já mais antiga, mas assim, por baixo, uma peça dessa hoje tá entre uns 3.500, R$ 4.000, É, mais ou menos isso. não é um E brinquedinho tão barato assim, não, né. de forma alguma. Mas o mercado de colecionáveis, ele tá tão maduro hoje, que eu acho que você, ele tem muitas opções bastante democráticas. Então, enquanto você tem uma peça dessa de 3.500, R$ 4.000, tem peças muito mais caras. Você tem peças, bustos, reproduzindo personagens. Tinha um na loja da Iron Studios, por sinal, quem é aqui de São Paulo, vale a pena visitar a loja deles. É Onde tipo uma concept store, aonde que é? fica na Gabriel Monteiro da Silva, sabe, nos Jardins? Sei. Parece um museu aquele Ah, negócio. eu preciso conhecer É lá. lindo, Levar vá meus filhos lá. E levar o cartão de crédito junto. exatamente, vá porque é de pirar, assim. Eles tinham, tempos atrás, exposto um busto 1 para 1, então é um busto do Thanos. Thanos Nossa, do sim, sim, sim. do Endgame, com a manopla, assim. Essa lindo, perfeito, né, era de uma empresa chamada Queen Studios, que faz essas peças maiores, muito vistosas, e esse busto custava R$ 60.000, Caraca, meu. né. Então você tem coisas assim, de peças caríssimas, edições limitadas, que também reforçam aquilo que faz parte do colecionismo, essa coisa de ser limitado, o lance da exclusividade, né. Então, é a experiência de você também ter algo que, a maioria não tem. Então existe esse lado que explica o colecionismo também. Entendi. Não digo que seja só isso, mas tem esse aspecto de status? Tem. Que você então aquele colecionador que só coleciona, a marca XYZ, assim como você tem aquele que coleciona uma marca de relógio, Rolex, um ro meu, tem né. isso no colecionismo, muito doido, Ah, que né. lindo. Mas ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, Sim. G.I. Joe, isso daqui custa R$ 250, Aham. né. Ou Ah, você tem ó mais coisa aí na não. esse daqui eu como Não. você me mostrou Cadê, ó? ligeirinho Ah, mas olha o meu ligeirinho hã, comparado com o que não, você gente, calma aí. hã, Galera, deixa eu mostrar aqui. mostra, Olha o mostra. meu ligeirinho comparado com o que ele trouxe aqui, Porra, gente. cara. Ó, se for colocado coitado, meu, deixa o ligeirinho aqui. Olha, pronto, deixar do lado deles aqui, ó. Ah, Mas coitado do ó ligeirinho. mas ó, isso que você tá Você falando lembra do desenho eu ligeirinho? lembro, É, eu lembro. lembra? Era ele, era com o Patolino, era Patolino, com o Frajola, acho, Frajola. ou Frajola ou Coiote, É, agora você me certo. pegou. Mas tinha aquele, como é que era o nome daquele barbado? A barba ver Eufra Hã.
Eufrazino? Não era o Eufrazino, acho Não que era, sei, lembra que era meio um caipirão? caipirão, aí ficava com a espingarda assim, todo Isso, tranquilão. isso, né, isso É aí. dessa época, Era cara. dessa época, Tempo bom, né. né, Bom velho? demais, bom demais. E ó, o que você falou do ligeirinho, é legal, porque assim: "Ah, mas olha o meu ligeirinho". É, mas o seu ligeirinho, ele tem importância para você. Ah, E isso entendi, é uma coisa que também explica o porquê que a gente coleciona determinadas coisas entendi. e outras não, porque colecionar também, e a ciência diz isso, é uma forma de expressão da tua identidade, de você Hum, mostrar mais ou menos quem você é, ou pelo menos a interpretação que você faz de você mesmo. verdade, você visitou o ambiente aqui da Kombi, você já conseguiu identificar Cara, algumas coisas, falou assim: total, "Opa, já conheço um pouquinho do Rogério é aqui". isso aí. Então, na verdade, os objetos, eles sinalizam muito a interpretação que a gente faz de nós mesmos, né. Tanto que a gente sempre gosta de falar, assim, que a gente coleciona nós mesmos, Verdade. né. Então, tudo bem, uma outra pessoa olha para o ligeirinho Ligeirinho? e pode falar assim: "Ah, não me identifico, não tem a ver Sim, comigo", mas para você isso tem uma baita importância, tem. e isso é muito legal. Por isso que eu sempre gosto de dizer também que todo coleciona eu uso isso no The One Collector. É a minha a minha máxima. Eu sempre falo isso e fomento isso entre os meus seguidores O que também. que é? Todo colecionador é único e qualquer coleção importa. E é Verdade. verdade, porque assim, se você não dá para você comparar, você pode comparar, né, e tem gente que compara: "Não, eu sou a coleção mais vasta do Brasil, eu sou o maior colecionador de tem um colecionador que fala: "Não, eu sou o maior colecionador de hot toys do Brasil, tenho mais de 2.000 peças e tudo mais". Ok, legal. E o sujeito acha isso importante, para ele isso é importante, mas para outros isso é Entendo. uma conexão fraca, então, Fraco. ok. Eu prefiro ter, sei lá, o Um meu ligeirinho ligeirinho. ou eu prefiro ter a minha pantera cor-de-rosa, esse eu Nossa, trouxe pra olha que gente legal. do céu. Deixa eu ver aqui na câmera. Aí, Galera, olha aí, só. ó que fofura, pô. Simples, assim. Simples, e é de um fabricante americano, que é os chamados Pop Funkos, os Ó, tais dos Funkos. Veja, é vinil, vinil. vinil. Uma figura dessa, nos Estados Unidos, custa lá seus US$ 10. Aqui você vai chegar por cento e poucos reais, Pantera né. cor-de-rosa. Isso aí. Pantera cor-de-rosa nunca falou, cara? Nunca, nunca, eu acho que nunca, né, Caraca, nunca. meu. E E agora olha a que gente era louco, né, a apaixonado. comunicação, né, É, assim, é. o desenho Pantera cor-de-rosa, bem, pra quem é mais jovem, era uma pantera cor-de-rosa, né, Aham. e que ela aprontava e tal, mas não falava nada, cara, era só Nada, música, trilha só. sonora, efeitos sonoros, né. É, Muita e do Charlie Chaplin, né, aquele cinema mudo, né, total, né, total. Mas os roteiros eram muito bons. bem Então, inteligentes, né. é aquela coisa, assim, não precisava falar nada mesmo, Você né. já entendia, né. Você já e ainda mais, pensa já, ainda mais a gente criança. Quando a gente é criança, a gente estabelece uma conexão muito forte, emocional, com essas, com eh, com esses personagens midiáticos, porque quando a gente fala de nostalgia e tal, sentir saudade dos desenhos e tal, a gente foi muito influenciado, enquanto criança, pela TV. Sim, A TV era o amigo de muitas crianças. sim. Claro que a gente brincava muito na rua também, Nossa, né. né, então, a gente tinha uma liberdade diferente do que a gente tem Sim, hoje, sim, mas a gente era muito amigo das nossas TVs. sim. A gente passava horas e horas e horas pendurado consumindo os desenhos, né, os filmes, o Batman de 66, né, O Batman que você tá falando é aquele que do Adam West. que tinha uma barriguinha um pouco A mais barri saliente, exatamente, tal, e exatamente. saiu uns pur, pur. Pô, pau! Nossa, Exatamente, cara. né. E tem gente que é fã desse negócio. E por quê? Porque a infância é interessante, né, na infância, eh, o em termos, né, as nossas redes neurais mesmo, né, elas Uhum. estão em construção. É, Então a gente tem um olhar interessante se a gente é. pensar, a gente tem um olhar menos,
cínico sobre as coisas. Sim, A gente não interpreta sarcasmo. Imagina, criança. sim, Então, tudo aquilo que impactou a gente era entretenimento puro, era emoção, né. sim. Hoje a ciência consegue explicar muito isso, Você sabe. acha que perdeu muito quando a gente fala, pô, os desenhos de hoje? Eu vejo meus filhos às vezes assistindo os Aham, desenhos, e falo: aham. "Cara, os É. desenhos sem pé e cabeça". Eu falo: "Cara, você gosta disso". Até os jogos de videogame, uns Aham, negócios aham. nada a ver. E eu falo: "Caramba, qualidade dos desenhos É. dos anos 80, 90 Hã. eram muito melhores do que agora?" Ou Olha não, só. você acha que cara, porque assim, eu vejo os desenhos que meus filhos assistem e falo: "Meu Eu Deus". entendo. Mas tem uma explicação, sabe, continuando Sim, meio na linha de raciocínio, tem uma explicação neurocientífica hoje para isso, né. tem. É, porque assim, é aquilo que eu estava falando, né, você é você é impactado e Tá, é pura emoção. certo. Então, o que está no comando, do ponto de vista neurocientífico, só dando uma pitada Sim, aqui, não, que fica interessante sim, para a gente chegar sim, na resposta à tua pergunta. Eh, a amígdala e o hipocampo são responsáveis pelas emoções. Eles estão em plena ação e a gente que era impactado por esses desenhos e tal, isso fazia com que o nosso organismo jorrasse dopamina e noradrenalina, sim, o que fortalece, e hoje a gente sabe disso, a criação de memórias. verdade. Então aquilo que a gente assistia, porra, demais, demais. Agora, joga isso para a vida adulta. Eu vou te responder mostrando mais uma coisa. Ah, você tem mais Não, gente, eu não tô acreditando. esse tá na caixa ainda. Isso aqui. Caraca, velho. Lembra de Tron? Tron, Uma Odisseia Eletrônica? olha O só. primeiro Deixa eu filme colocar da aqui pra Disney galera ver gerado por aqui. computador? É o primeiro Lembra? sim, Gerado por computador? sim. É o primeiro que eles fizeram do computador? É. Primeiro utilizando Vou algum colocar aqui tipo na de frente aqui. computação, que Conta um pouquinho tinha desse as aí. motos de luz, Aham. não é, e o Tron, que seria o herói do game. Imagina na cabeça da criança, esse filme, se eu não me engano, era 82, 83. Eu era apaixonado por esse filme. Então, Eu ainda curto muito o filme. Eu tenho uma baita memória afetiva desse e filme, você tem realmente, você grava bem, traz as né. Mas assim, e aí fui pra Disney tempos atrás, ah, que legal, fui pra cara. Disney tempos atrás com a família, e no parque da Disney, lá no Magic Kingdom, tem o brinquedo do Tron, e que você anda na moto. É uma diversão pura, maravilhoso. Saí do brinquedo, lojinha, certo? Ah, Na sim, na Disney sequência, sempre na sequ na sequência. tinha isso daqui. Falei: Aí "Puta", você: "Putz, você tá na empolgação, sempre gostei, vou levar". comprei, vou levar pra ter, porque Sim. eu me lembro muito bem É que faz disso. sentido pra você, não vai É, comprar só por comprar, né. então, só que aí que tem a parte divertida. E aí eu estava com a minha mulher e estava com a minha filha de 10 anos. Quando a gente voltou para o Brasil, virei para elas assim: "Vamos assistir Tron, vocês não assistiram". A gente pegou, tá lá, disponível no Disney Plus, e botamos para assistir. Hum. Só que aí, a experiência aí o Elder adulto, fazia muito tempo que eu não assistia. Sim. Aí Uma outra assim: visão, outro olhar. "Nossa, que roteiro fraco. Nossa, esse efeito especial é tosco mesmo. Nossa, que história sem pé nem cabeça". Por que que isso acontece? Porque agora não é mais o hipocampo, não é mais a amígdala, agora é o nosso córtex pré-frontal, Hum, que é responsável pelo nosso julgamento, pelo nosso senso crítico. Ou seja, quando a gente amadurece, a gente usa muito mais, né, o córtex do que o lado emocional. Então, você percebe coisas que você, enquanto criança, por isso que a gente tem aquela sensação de que, o que eu assistia era muito melhor do que agora, sim, porque a gente usa muito mais, enquanto adultos, o nosso senso crítico, mas sim, ao mesmo tempo, a gente não é mais o mesmo espectador, né. entendi. Então foi engraçado, eu não deixei de gostar, Mas elas gosta agora é uma pergunta que eu quero te fazer, elas não elas gostaram? Fala assim: "Meu, que coisa nossa, tosca". que tosca. Claro que a pequena, muito influenciada pelo que a mãe estava falando, Aí porque eu falei, aí repetiu, certo? sim. Exatamente. Mas as crianças, elas estão muito mais abertas. O problema é que a gente fica muito mais ácido, a gente fica muito mais amargo,
a gente fica muito mais, sei lá, cínico, Sim, certo? sim. Cínico não no sentido, mas no Não, sentido de que nem tudo nos agrada, seria então é a mesma coisa quando a isso gente pega eu pego às vezes igual o Sparktaman. Cara, você vê as lutas do Sparktaman, é do isso, tosco demais. é isso, Aí você fala assim: "Caramba, olha o monstro, nada a ver, cara". é isso. Eu adorava o Ultra Seven, eu tenho o Ultraman, eu não trouxe aqui, mas eu tenho o Ultraman. Lindo, ele tá lá, e ainda botei ele pra lutar com o Godzilla ainda, Nossa, entendeu? Eu sim, armei o sim, cenário Godzilla, botando Godzilla. que tudo bem, não tem nada a ver, Godzilla uma coisa, Ultraman é outra, mas botei lá eles Mas os mas monstros que eles lutavam, né, lembra um pouco o Godzilla, né, assim, e era aquela meio é muito tosco. é, Então isso que é engraçado, porque se você assiste com os olhos de adulto, esquece, né. Então é muita memória afetiva, né. Claro que quando você fica adulto então a gente não compra muitas coisas que a gente comprava antes, né. Comprar, quer dizer, a proposta, né. Claro que tem coisas que envelhecem muito bem. tá. Assistimos nesse final de semana o último De Volta para o Futuro. Ó, Nossa, De Volta para o Futuro continua sendo um filmaço. sim, Ele é de 85, pô, 85, tem 40 anos. Você 85. assiste até hoje, você fala: "Nossa, que filme perfeito". Claro que tem algumas coisas que a gente olha e fala: "Ah". Mas é um filme que eu vi um vídeo, Hã. falando assim: "Caraca, meu, como que em 85 os cara viajaram na maionese e no ano 2000 e tarará, bateu exatamente aquilo que eles trouxeram", É isso aí, né, algumas né. coisas que eles revelaram, igual aquele desenho Hã. do robozinho, Família Jackson, Os Jetsons? é, Os Jetsons é maravilhoso, né, assim, incrível. né, e eles É. eu não lembro que ano que era, mas É década de 80 também, também, eu né. não lembro exatamente. Mas eles traziam algumas Ah, coisas que você olha hoje, videoconferência que eles já faziam na exatamente. época, né. Uma O das coisas robô, a empregada robô, que agora tem é, robô. que era, como é que era o nome dela? Rose, A Rose. a A Ro Rose, o meu sonho dos Jetsons, sabe qual era? A cozinha automática. Lembra que eles colocavam, apertavam o botão, fazia saía tudo, tudo pronto. Já saiu o sanduíche pronto. exatamente, né. Cara, então, isso que eu te falo, como que você vê, na década de 80 passou mais de 20 anos, e os caras acertaram algumas coisas. Alguma deve ser chute também, É, mas é. algumas coisas tinham uma percepção que, cara, que louco. Mas é interessante a gente pensar nisso. Então, quando a gente pensa assim: "Pô, a década de 80", pô, a gente cresceu na década de 80 e fala assim: "Pô, não existe melhor década". Sim. Mas isso é algo que se replica, para as outras gerações. Hoje eu estava dando aula antes de vir para a gravação, estava dando aula na ESPM, Ai, que eu legal. dou aula para graduação, né. Estava lá, jovens então, 18, 19 anos, Sim. tal, e eles sabem que Estava eu dando aula de? estava dando aula de pesquisa de mercado, Legal. né, para os meus alunos estava dando aula de pesquisa de mercado, mas olha que divertido, né. E aí, no finalzinho da aula, comecei a bater papo com os alunos, eles sabem que eu tenho o perfil do The One Collector, tal, e eles começaram a falar das memórias midiáticas deles. Tá. E é bem diferente das nossas, Sim. até porque, para eles, tem muito a ver com o conteúdo gerado na década de 90 que chegou para eles, porque eles são geração X. Chegou em Então eles são 2010? eles são nascidos entre 2009 e 2000, 2009. Só que, assim como nós, a gente consumiu muita coisa que veio da década de 70 para 80 e coisas que foram produzidas na década de 80. Pantera Cor-de-Rosa veio antes, mas a gente consumia na década de Sim, 80. O sim, Ligeirinha, a mesma coisa. sim. Final da década de 70 que A gente é, consumiu 10 anos depois. exatamente. E para eles o padrão é o mesmo. E o divertido foi eles concluindo, saiu indo da boca deles, e eu só observando o papo, eu entrei, participei um pouco, mas ele: "Não existe década melhor que a nossa, os desenhos de hoje, dessas crianças agora, nem se compara com os nossos". E eles foram falando de coisas carregadas de significado. Então é muito legal que muda-se a geração, mas o padrão É o mesmo. é o mesmo, né. Para eles sei lá, isso aqui não tem peso algum. Ele olha para isso pode ter pra gente, mas Pra para ele ele é não. um Mas para ele, sei lá, Harry Potter é muito mais potente, em sim. termos de memória, em termos de memória afetiva. É aquele que ele vivenciou, né. É isso aí.
né? E cresceu com isso, né? Caramba, cara. Né? Que massa, meu. Olha só. Gente, que papo bacana. A Pantera Cor-de-Rosa aqui. Achei Eu tenho mais 2 fantástico. ainda que eu te trouxe. Sério? Sério, Olha né. só que lindo. E esse daqui eu te trouxe porque, eh, eu te trouxe porque isso também ajuda a explicar uma outra coisa do porquê que a gente coleciona. Veja que eu estou tentando, compartilhar um pouquinho aqui com, né, Ah, com quem está pois vendo a gente, sim. os motivos, né. Então veja essa questão da memória afetiva, essa questão da nostalgia, essa questão de às vezes você não tinha antes, agora você tem, a expressão identitária e tal. Mas tem um outro componente também, que é muito interessante, e esse eu descobri na tese, que é você, querer fazer uma expansão usando o termo da psicologia junguiana, eh, você compra o bonequinho porque você se identifica tanto com aquele personagem, que você quer expandir o seu self. Ah, Então, sim. você quer incorporar as qualidades daquele personagem. Você admira tanto esse personagem, que você gostaria de ter as características e as qualidades dele, né. Sim. Então, isso é uma motivação inconsciente fortíssima e que leva o colecionador a querer ter o objeto dentro de Ter e casa, consumir. porque ele tem uma projeção em relação, ao personagem. E eu trouxe um que para mim é exatamente o reflexo disso. Qual Tá que na é? tá na caixa também. Olha só, gente. Que demais esse bate-papo com ele aqui. Ó, Ó. Não, não acredito. Gente e do esse eu acho que céu. pega fundo em você também, ou não? Caraca, velho. Aí, Karate Kid, é gente. isso aí. Olha só. Karate Kid, E que agora eles lançaram, né, o o Cobra gente, Kai. Cobra Kai. Você assistiu? Assisti, cara. Meu, assisti tudo. Assisti. E você gostou? Então, você Eu fiz, ó, você é bom de crítica, né, eu vi lá, as suas críticas elas têm deixa eu colocar isso pra cá, vamos deixa eu aqui, né? colocar aqui o Legal. Ó lá, fala um Johnny pouquinho fala Lawrence. um pouquinho desse personagem aqui, dessa Ó, essa figura aqui é de um outro fabricante, é da NECA, que é um fabricante americano, e eles sempre fabricam essas figurinhas articuladas. Isso daqui é um set né, que eles chamam um set, que vem o Johnny Lawrence, tá, vem o Daniel LaRusso e vem esse cenário que reproduz, sim, né, o que seria lá troféu ali do e o Daniel. troféu que seria lá a final do campeonato de All Valley, né. Sabe uma coisa que Hã, eu descobri no documentário do Charlie Sheen? hã, E ele foi convidado, na época foram lançar o filme Karate Kid, aham. que ele foi convidado para fazer o personagem principal. E ele não aceitou, não é que ele não aceitou, ele tinha era O uma coisa Charlie de Sheen do Two and a Half Men, é ele mesmo. dos Dois Homens, é É. mesmo? E aí, Ah, essa cara, eu não sabia, documentário dele, assim, essa eu não sabia. eu assisti o documentário da vida dele, Aham, por sinal muito legal, tá. é uma vida bem louca, É assim, bom de meu, droga, de assim, ele né. era completamente E ele falou assim, hã. bateu aquela frustração que ele não foi, e aí quando ele foi ver o filme estourou, velho. Ele falou: "Puta, eu não acredito". Porque, assim, eles queriam que ele Hã. fosse fazer o personagem, né, Aham. o Daniel San, né, Sim, sim. e aí ele não deu pra fazer, ele falou: "Olha, eu tenho umas gravações, dá pra esperar uma semana?" Os caras: "Não, não dá". Aí chamaram o outro ator, e aí quando ele estourou, ele falou: "Putz", ele estava começando também, o Charlie Sheen. E ele falou: "Cara, não acredito, Meu, velho, perdi, perdi". Ele falou: "Meu, não acredito". perdi a E oportunidade. aí veio trilha só e aí que tá, uma outra coisa que é legal dos filmes, é a questão das trilhas sonoras, né. Claro. Eu não sei se estourou o filme ou foi a trilha sonora, Eu acho que ou foi as 2 juntas, né. eu acho que as 2 coisas, né. E eu achei, você viu que ela tá até meio Sim, empoeiradinha, sim, assim, porque sim, ela eu estava vi. guardada ainda. Eu até já fiz conteúdo disso daqui, mas uma coisa doida, né, eu fiz o conteúdo desse boneco. Foi um dos vídeos mais insanos que eu tive em termos de engajamento e visualização. Estourou. Eu tive quase 2 milhões de visualizações desse bonequinho, Caraca, velho. desse vídeo. As pessoas completamente apaixonadas e assim, e emocionadas, e ainda eu fiz É um que videozinho reproduzindo a luta final. Você precisa ver as pessoas. é assim, gente, acompanhe o canal dele, acompanhe ele no Instagram, porque, assim, você não só mostra o boneco, você tem uma narrativa Sim, que é que é legal. Você tem uma é, narrativa, você explica o porquê, a história, a origem.
E isso é legal, porque mostrar o boneco só pra mostrar qualquer um faz, cara. Agora você trazer a narrativa, o porquê, a história, o fabricante e tal, cara, isso é fantástico. É até perfeito de conhecimento pra quem gosta, né, do Legal, já. filme e tal, cara. Então, um Obrigado, feedback, obrigado eu por acho de verdade, assim, por isso que eu falei assim pra assessoria nossa, eu falei: "Eu preciso conversar com ele, porque, assim, você traz, uma narrativa muito legal, né". E eu vi você traz umas leituras de alguns livros, não é livro que fala, não é gibi, cara, os quadrinhos mesmo, mas quadrinhos, mas livros também, os japoneses lá. os mangás, os Exatamente. mangás. E aí, uma outra visão, uma que eles trazem uma crítica da sociedade, de como É, é que a sociedade é, está caminhando, eu achei fantástico, não é só é. a história em si, tem que saber o porquê que tá por trás daquilo, né. Eu sempre fui muito curioso nesse sentido, e eu fico feliz de você estar falando isso, porque sim, porque essa é a proposta mesmo, né, do The One Collector, né. Você claro, a gente gosta de eu sempre brinco, colecionador gosta de fazer unboxing? Gosta, de que Sim. você abre as figuras, mas eu acho muito legal quando você também oferece, ou essa perspectiva mais psicológica, ou essa perspectiva mais sociocultural, o impacto disso na cultura pop, na formação das pessoas, ou falando essas questões um pouquinho que a gente está falando aqui, sabe, de o que que motiva você a colecionar, por que como é que você tem que encarar o colecionismo, né. E tudo isso é legal porque te ajuda a se tornar, sei lá, um melhor colecionador, né, porque você entende as suas próprias Eu acho que você se torna um motivações. ser humano melhor, cara. Acho que sim. Eu acho que você se torna um Né. ser humano melhor. Deixa eu falar uma coisa, Karate Kid, Karate Kid, teve meu. 1, 2, 3, depois começou a ter alguns Karate Kid Você aí, falou do Cobra Kai. Cobra Kai e É, tal. é. Eh, o melhor Karate Kid do filme, assim, que você fala assim: "Cara, é o Primeiro. primeiro?" Sem sombra de Primeiro dúvida. sim, mas assim, Estouro. e pra mim estourado e não precisava ter as continuações. Eu até gostei, quando ele vai para o Japão, no Aham. 2. O 3 eu acho mais fraquinho. Tem um que é com a menina, é o 3 ou o Esse é o 4? 4, mas que aí o Daniel não tem ma Não não tá mais, né. não, só tem o Miyagi, O Miyagi e o Daniel tá no até o até o 3. 3. É. Tá. Que aí aparece o vilão que volta no Cobra Kai, que é o tal do Terry Silver. Sim, o cabeludinho lá O batendo na cabeludinho de rabo de rabo de cavalo. cavalo, tal, né. O 4 é com aquela atriz, a Hilary Swank. Sim, Só que é uma coisa completamente, assim, tem nada a ver, né. nada a ver, assim, não tem nada a ver, né. Mas o Karate Kid, por que que eu trouxe essa figura também, né. Ela é muito importante pra mim também, tem essa conexão com essas coisas que a gente tá Você lutou discutindo. karatê? Mas é isso, entendeu. Ah, Sabe esse lance da projeção do self, de que você querer incorporar as qualidades? Eu fiz 20 anos de karatê Shotokan, é mesmo, cara? 20 anos, peguei faixa Legal, preta e tudo mais, legal. que eu tinha 12 anos, Tá. eu tinha 12 O anos. filme te estimulou? Ó, projeção total. Eu virei para o meu pai e falei: "Vou aprender karatê". A gente foi atrás da escola de karatê, arranjei um mestre de karatê japonês, O senhor Miyagi? meu senhor Miyagi, Sensei Tomeji Ito, Ah, que Sensei legal, cara. Ito, né. Eu era criança, então eu cresci com ele, então eu tenho um puta espelhamento, paterno com ele. Ele me presenteou com uma coisa, olha como é que essas coisas marcam a nossa história pessoal, né. Eh, Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu tinha um kimono muito surrado, muito velho, mas eu não estava Não tinha condições. grana pra trocar. E eu cheguei um dia na academia pra treinar, ele me chamou, a gente foi até o vestiário, e ele falou assim: "Olha, isso daqui é um kimono meu, Helder, que você vai treinar com ele, é presente meu pra você". Caraca. Cara, e eu arrepio só de lembrar. Você trocou na hora o kimono. E eu fiquei treinando, eu peguei Aí a você falou faixa assim preta. não, calma aí você falou assim: "Agora Não, eu tô com os poderes do" sai arrebentando todo mundo, falou: "Caramba, meu". mas ele me presenteou. Olha só que gesto. Porra, cara, marcante, Isso né. com 12 anos, Isso com 15. 15 anos já. Mas eu fui pegar a faixa preta com ele, eu tinha mais ou menos 20 anos, certo. Então foi uma Sim, jornada, foram sim. mais ou menos 8 anos de treino até a faixa preta.
E eu lembro que quando eu fiz o meu exame de faixa, eu estava com o kimono dele. Caraca, velho. Então tem um Que puta orgulho pra ele também, né. pô, né, orgulho pra ele, orgulho pra mim, né, do reconhecimento, mas puta simbolismo bacana, E né. aí o E veja que o gatilho, o estopim, meu, Karate Kid, Karate Kid. Cobra Kai, aí chegamos em Cobra Kai. O primeiro filme tem um baita significado pra mim. Sim. Assisti a série, o Elder adulto assiste a E série, aí, qual a visão? sim, aí eu fiz a minha crítica no The Collector. Sim. Eu começo falando: "É brega, o roteiro é meio calhorda, as interpretações são às vezes ruins, é meio cafona, Tá. parece uma telenovela, tal". Aí eu fui descascando, assim, a série, só que aí eu pego e arremato, mas é deliciosamente divertido, eu amei, eu me diverti, eu torci até o final. Doido, Foi cara. a o Cobra Kai foi até o Eu acho que quinta foi temporada, não? até eu acho que foram 6 temporadas, 6 não foi? temporadas, não sei. É. Se eu não me engano, a Vai ter sexta, sequência, será? Não eles lembro, cara. lançaram um filme de cinema Tá, com o Jack Chan. Jack sim. Chan e o Ralph Macchio. Esse eu não assisti. Eu não assisti ainda também, Ah, que é tá. o eles chamaram de Lendas. Mas ouvi falar que é, Hum. assim, mais ou menos, né. Então tem esse lance que também, impacta os colecionadores, né. Todos tirando todos estão vivos não, né, vivos do o Seu O Miyagi, o com senhor certeza, Miyagi, né. obviamente não, mas os outros sim, né. Todos, Caraca. na verdade todos participaram da série, menos o senhor Miyagi, menos o Aliás, o Seu Miyagi Pet apareceu Morita. deram um jeito de colocar ele em algum momento lá, É, né. botaram lá um CGI e tal. Tava, ficou legal também, É, né. ficou. Então, é isso. Caraca, Gostei? velho. Gostei, mas eu tenho um puta apego, né, assim, a essa persona, né, e a gente se identifica com essas personas, E o né. Daniel San é um cara do bem, né, meu, Do bem, cara do bem, um do bem. cara, né, aí É, você fala assim: "Cara", até o cara que é é. o qual que é o nome desse aqui, o que lutou contra ele? Esse é o Johnny Lawrence. No Johnny Lawrence. no Cobra Kai a gente acha ele um cara gente boa, né, velho. Meu, você começa Você a fala assim, entender o o lado cara que você dele. chama assim: É, "Vamos tomar uma ali, meu?" E o exatamente. cara fala assim: "Ah, meu, vamos tomar uma, vai." É isso mesmo, é isso Né, eu mesmo. achei que legal eles É, trazerem, é, mudar um pouco, né, de é, tra que era o vilão, que queria ganhar, querer quebrar o cara no é, meio. Assim, tem os problemas como todo mundo tem, é. e tem É s isso mesmo. né, e aí traz uma visão diferente dele, né, Não, cara. e tem sem sombra de dúvida, e até tem aquela coisa que muitos falam, né, que o verdadeiro vilão foi o foi o Daniel Daniel San, San. né. É, ele que foi o Daniel San, ele que era o encrenqueiro, ele que arrumava confusão, ele que roubou a namorada dele, Verdade. não é mesmo? Aí traz uma outra Uma outra percepção, pessoa, o que eu acho bem divertido, né. Mas é isso, Essa cena aqui do golpe aqui é incrível, é né. incrível. Você já fez Quem esse golpe aqui quando você estava Um treinando? milhão de vezes, é Mas você ó conseguiu acertar? claro que não, mas ao mesmo tempo você Gente, acredita. ó, pra quem tá vendo, Aí, olha o golpe aqui, ó, golpe da garça, da lembra? garça, cara. Golpe da garça. E aqui é o boneco fazendo movimento, cara. Você curtia Karate Kid também? Já, é demais, cara. É, Gostava. Eu gostava muito por causa das uma coisa que nos filmes, que é as músicas, as trilhas sonoras também mexiam muito sim, comigo, né. né. As músicas, os carros da época, Aham, até tem aquela cena dele encerando o carro antigo, e maravilhoso, tal, lindo demais, né. Então, assim, lindo essas demais. coisas me prendem muito, É, né. Sem sombra de dúvida, Karate Kid, além da trilha sonora, é uma história de você vencer os medos, é. você vencer, achar que não pode e o teu mestre: "Não, Uhum, vai dar uhum. certo", e ele mesmo naquela dificuldade, aquela coisa toda. Embora eu queria aquele remedinho do seu Aham. Miyagi, né, Aquele entendeu? rapidinho, Tum, pô, resolvia. né, cara, Mas entendeu? ó, mas você falou uma coisa também, Rogério, que eu acho fascinante, eu acho que é por isso que eu curto tanto esse universo da cultura pop também, universo dos super-heróis, né, ou não dos super-heróis, mas a figura do herói Tá. mesmo, né, Uhum. o protagonista de uma história, aquele, né, aquele sujeito que sai, né, pegando lá do na no Monomito, lembra do Monomito Sim, do sim. Joseph Campbell, né,
que sai do seu mundo comum, vai para a sua jornada e tal. Eu acho essa figura muito fascinante, porque a gente vê a interpretação disso sobre diferentes prismas. Então a gente consegue ver a jornada do herói, seja no Karate Kid, a gente vê a jornada do herói no Senhor dos Anéis, ou a gente vê a jornada do herói no Superman, ou em qualquer outro super-herói. E o que você falou para mim eu acho que é isso que me fascina, porque a gente que curte esse tipo de coisa, coleciona isso também, eh, a gente acredita no fundamentalmente, a gente acredita no bem, né. Verdade. E eu acho que isso é muito fascinante, sabe, eh, nas Sim, nas virtudes que esses personagens, emanam, sim. sabe. Minha filha agora tá apaixonada. Qual que é o nome dela? Stella. Estela! Ô Estela, me fala o seguinte, você também gosta do Karate Kid? Hã. Ela até gosta, viu, mas agora a Pode falar. paixão a paixão da vida dela agora é Demon Slayer, o anime e o mangá. Como a gente lê bastante em casa, comprei todos os mangás, ela tá terminando de ler os mangás, são 23 volumes, e ela tá assistindo a animação, e ela obviamente ficou frustradíssima de não ter ido no cinema assistir, né, o Demon Slayer, que saiu Caramba. porque entrou lá aquela classificação indicativa de 18 anos. Certo. Então a gente tinha comprado os ingressos, imagina ela com 10 anos não podendo ir. Bah. Então, ela não pôde ir assistir Demon Slayer por conta da classificação indicativa. E Ah, ela tá sério? apaixonada por Demon Slayer. Claro que eu curto muito mangá, você vê que Sim, eu sim. faço, né, muito conteúdo sobre mangá também no The One A Collector. classificação é a partir de? Então, 18 anos. No mundo, nos Estados Unidos foi 16, se eu não me engano, mas com 16 ela poderia entrar acompanhada com o Com o responsável. responsável. Com 18, acabou, nenhum menor de idade. Então, um grande público, não só ela, mas um grande público fã de Demon Slayer, certo? Deixou de assistir o anime. E o anime, esse longa-metragem, ele serve como o primeiro longa-metragem de 3 que vão encerrar a história, a adaptação da história do mangá para o anime, para a Uhum, animação mesmo. uhum. Então, você tem 4 temporadas, se eu não me engano, que estão disponíveis para você assistir no streaming, só que o final da saga serão esses 3 filmes que serão lançados. Saiu o Castelo Infinito, que é esse ano, aí depois ano que vem tem outro, e Uhum. depois tem o próximo. Então ela não foi ver, imagina a frustração. Nossa. Só que, claro, Demon Slayer, deixa eu conhecer mais Demon Slayer. Aí você Deixa eu conhecer mais. Assisti os animes, os episódios com ela, tô lendo o mangá, né. eu vi, né, você postando alguma coisa que você tá lendo e tal. É, e o que é o interessante de Demon Slayer? Ele traz, assim, imagina, são, eh, aquela turma toda que enfrenta demônios, os Hashiras, né, que são os caçadores de demônios. Uhum. Então, tem uma pegada meio violenta, tal, não Sim, sei, sim. mas assim, o que está por trás do discurso? Virtudes, o valor da amizade, o poder da amizade, de você cuidar uns dos outros, de você, se você tiver medo, mesmo você tendo medo, você, né, encara com coragem, né, não tem problema você ter medo, Sim. mas você, então, o bacana é quando você olha a roupagem, por que que isso é encantador? Porque essas histórias, Demon Slayer e outras, elas carregam esses valores e essas virtudes que eu acho que a gente precisa no mundo de hoje, Tá precisando, né, cara? sabe. E por isso que me fascina muito falar de tudo isso, sabe, velho, porque, apesar das mazelas do mundo, a gente ainda acredita que o bem vence no final, entendeu. Apesar de que às vezes a gente questiona, É, né, mas até nisso os heróis eles mandam um recado, né, assim, não vamos abrir mão da esperança, né. esperança cara, se você não acreditar que o seu super-herói ali vai conseguir vencer, cara, a gente tá É isso aí, ferrado, cara. né. E que você pode, e eu acho que isso que é o bacana, né, e que você tem que ser mesmo o herói da sua própria história pessoal, É. certo? Né.
E pra quem tem filhos, né, você é o herói ali, né, cara, dos seus filhos, né. Grande referência. E os pais são, né? Isso é indiscutível. Bom, Isso é indiscutível, né? De como isso é importante para a formação do caráter e para o amadurecimento psicológico mesmo da criança, né? Isso é fundamental. Tanto que eu trouxe um último opa, só. Ó, eu estava falando de gente, virtude, mas eu não vamos tirar trouxe aqui o o clássico. Eu não trouxe o Superman, não, você que trouxe seria o máximo, mas eu trouxe um que lembra o Superman. E essa é uma estátua. nossa, cara do céu! Meu Deus do Lembra da céu! animação? Gigante de Ferro? Sim, cara. Gigante de Ferro. E teve o filme, né. É o filme, É um na filme verdade, é um longa-metragem. É um longa-metragem de animação. É um longa-metragem de ele, por sinal, gente, até ele arrepiou, cara. o Gigante de Ferro, que ele fica amigo de um garotinho, lembra? Garotinho, O sim. garotinho, ele é uma arma alienígena que perde a memória, e aí tem toda uma trama que se passa na época da Guerra Fria e tudo mais, e o Gigante de Ferro, ele, por conta da amizade que ele constrói com o garotinho com o Hogwarts, ele, de alguma forma aprende as virtudes do Superman. Ele como uma máquina assassina, Sim. porque ele é armado até os dentes, mas ele aprende com o garotinho aquela questão da preservação da vida, que você não pode Nossa, matar. demais, cara, Porra, isso é é demais. demais, cara. E, num dado momento, ele come, ele come ferro velho. Não sei se você lembra disso, né? Lembro. Ele come ferro velho e ele tá no ferro velho e ele coloca o S do Superman, porque o Hogwarts fala pra ele do Superman. E o Superman, Sim, pô, é o símbolo maior de virtude, sabe, que a sim, gente tem dentro do sim. universo heróico. Ele é o ideal máximo, né. Gente, E ele, como um bom herói e tal, ele se sacrifica e tudo mais, eu não mas lembro, quem mas ele morre? Eu ele não morre, mas não morre. Ele morre, tem uma né, tem eu lembro de uma cena que ele realmente é morre. triste, né, por sinal. É, porque ele vai em direção a um míssil nuclear, que é Isso, disparado pelo exército americano, isso né. mesmo. E aí ele se sacrifica. E quando ele se sacrifica, a cena é bonita, porque é exatamente ele voando, e ele fala: "Superman". Ele fala: "Superman", o gigante fecha os olhos, Fecha os e aí ele olhos, tem o explode. choque. Só que, no finalzinho do filme, passado um tempo, você o Hogwarts, ele guardou uma peça do Gigante de Ferro Tá. no quarto dele, e essa peça começa a se mexer, e ela pula do quarto dele pela janela e vai embora. Aham. E ele sabe que isso é um sinal de que ele se regenera, porque isso acontece Com com o gigante num dado momento lá do filme. Então ele até é bacana, porque você termina com aquela, você chora. não, O adulto, agora quando eu você às vezes você gente, chora. agora eu tenho que assistir. É. E aí Aliás, vou ter que colocar meus filhos pra assistir. é assim, é incrível. Só que aí ele fala: até breve", pra peça, pra pecinha que tá indo, "até breve", porque ele sabe que o gigante ele vai se reconstituir. E aí você vê, as peças caminhando em direção ao Ártico. Então um pedaço do braço, da perna e Hum, a cabeça dele, né, a cabeça tá dele enterrada, enterrada aí na de repente acende a acende. luz, tá. Então, enfim, o filme termina a animação, mas Mas a animação terminou aí, mas não deu sequência? não, acabou. Ah E não, e cara, por que não acabou, sei. velho? E você Se eles sabe deram essa deixa, né, de é, porra, é. por que não fazer, né, E você cara? sabe que esse desenho, Rogério, ele virou cult, né. Porque assim, ele saiu em, se eu não me engano, é um desenho de 1999, tá. E não fez sucesso na época, Não não fez? fez sucesso no cinema. É um daqueles que não fez sucesso. E não se sabe por quê, mas depois Na a animação ela foi descoberta pelos fãs, hoje é meio cult esse filme, e né. e aí, nossa, E essa é uma estátua, aí eu trouxe essa estátua, porque aqui é uma estátua, não é um articulado, né. Essa é de um outro fabricante, se eu não me engano, da Diamond, que é uma outra essa empresa, essa aqui. essa aqui. Esse é Hot Toys, Sim, sim. essa daqui, e é uma peça única, né, feita em resina e tudo Não, mais, perfeito, cara. né, e é ele meio no ferro velho, tá vendo? Sim, sim, sim. E eu amo de paixão essa Essa animação. animação. E ele representa esse ideal heróico, certo? Esse ideal heróico aqui que a gente tá um pouco falando.
Cara, né. gente, massa, que viagem fazendo aqui. Uma viagem no fundo da alma, né, cara? Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente Fala a gente fala volta ao passado aqui é, e e vê que valeu a gente tá aqui porque valeu tudo a pena, né, cara? é isso. E é escapismo? E aí colecionismo é escapismo? É, mas é um escapismo saudável. É, Ele é saudável porque, a gente não abre mão, da nossa maturidade, sim. mas a gente cria um respiro no cotidiano para se reconectar com esse lado lúdico. A esposa curte essa parada toda? Curte, ela curte, ela Legal, curte. legal. Ela tem uma ou outra coisa de coleção, obviamente por minha influência, mas Sim. ela curte muito cultura pop, ela acha bacana. Ela não é como eu, né, eu sou mais Você é um eu 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 profissional, eu profissional, é, nível profissional. eu ia falar mais problemático, ela porque ela Não. brin não, mas ela brinca É, comigo, ela brinca, ela fala assim: "Não, mas você tem problema?" "Claro", mas eu falo: "Mas por que você tem problema? Mas por que eu tenho problema?" Fala: "Onde já se viu, você tem o seu expositor e você guarda mini pessoas dentro do armário, é claro que você tem problemas." guarda-mini pessoa É. e é perfeito, né, você Não, tá e ainda ele fala assim: "E ainda você quer exercer controle sobre elas", porque é verdade, eu posso pegar o exterminador e colocar na pose que eu quero, hein. o controle, é Mas verdade. Aliás, eu vi você fazendo uns vídeos hã. agora com Quarteto Fantástico, né, Quarteto Fantástico. cara, que qualidade que ele é. Maravilhoso, maravilhoso. A Hasbro ela tem investido muito, muito, muito na no mercado de colecionáveis. Quer dizer, eles estão, a Hasbro está entre as 3 maiores fabricantes de brinquedos do mundo. E só que agora eles estão dedicando linhas de colecionáveis, então você pega, né, você pega G.I. Joe, Mattel tá fazendo isso, Mattel. Mattel tá fazendo isso com He-Man, né, tá Mas saindo lembra muito o He-Man do antigo ou não vo mudou então, você tem tanto aquele naquele mais material? classicão, Tá, mas você tem aqueles mais rebuscados. A Iron Studios estátuas, eles estão com uma linha. Eles estão com a franquia He-Man. Maravilhoso, maravilhoso. Se você é fã show. de He-Man, Rogério, Thundercats, eles têm um set completo dos Thundercats, Thundercats. com todos eles. Não, É teve um incrível. filme do Thundercats? Teve, Teve né. uma animação nova. Eles tentaram recontar, né, um pouco E a história para e agora. e fugindo não fugindo, eh, aquele dos desenhos, da Caverna do Dragão. Amava a Caverna do Dragão. A Iron Studios lançou uma linha completa de Caverna do Dragão também, Lançou? com todos os personagens, com o Vingador. Nossa, demais aquilo Não, ali. o Vingador, esse é completamente esgotado, essa peça, mas ele no cavalo, com as asas Nossa, cara. abertas, uau, maravilhoso. E não teve filme, né. E não teve filme. Cara, podia ter lançar um Não, filme, né, cara. e não teve final, É, sabe. pior ainda, não É, e teve não teve final, pô. final, né. Aliás, você entra na É, internet, o que tem de final, assim, louco, que os é, caras tava todo é, mundo morreu, que é um é sonho, verdade. sei Tem lá. um final, se eu não me engano, que o Jovem Nerd, que é um outro canal, né, o Jovem Nerd Sim. eles são pioneiros e tal. Se eu não me engano, eles bancaram um final pra Caverna do Dragão. Acho que dá pra encontrar no YouTube e tal. Vou procurar. Que seria uma forma, como é que termina? Né, como é que termina? Será que eles conseguem sair? Putz, que era um É, desenho é, é. muito legal, né, Eu cara. gostava demais. Eu gostava muito de He-Man, eu lembro que eu gostava demais de He-Man, mas eu gostava muito também, das animações japonesas, né. É, Então eu lembra de Savamu, Savamu. o Demolidor, que era um boxe tailandês, Sim, sim, sim. que Sim, tinha música, você falou da trilha, que ele fala, ele se julgava o Demolidor, não sim, sei se você lembra disso. sim. E gostava muito também, Do e isso Zodíaco ou não? o Ou não? Zodíaco É não é mais da minha recente. época, engraçado. Sério, cara? Não é muito, eu peguei, Você não eu já era mais velho. Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiro né? do Zodíaco. Sim, eu acho bacana, eu acho Mas bacana, você a pro não curtiu ali. mas porque eu estava mais velho.
já. Eu estava numa adolescência já E tardia, assim. Cavaleiros do Zodíaco estava o quê? Com uns 15, É, é 16? isso aí, né. Por aí, né? Então, não Não me pegou, não me né? fisgou, assim. Mas eu sou apaixonado por Patrulha Estelar. Patrulha Lembra da Estelar. Patrulha Estelar com a eu, por sinal, tenho, mas essa não deu pra trazer, mas eu tenho uma Yamato, que é um navio de guerra, né, espacial, que é assim, ó, Caraca, velho. maravilhoso, perfeito. Enfim, luzinha, som, Funciona tudo. funciona tudo, é incrível, é muito E legal. para encontrar esses desenhos, esses filmes, tem algum canal, assim, alguma na televisão não tem, né, Não cara? tem, não tem. Não tem. Eu não É, sei se era a TV Brasil, não que de tem. vez em quando passava algum filme, alguma coisa, mas não tem, né? Você começa a ter no streaming alguma coisa já disponível, por exemplo, Chaves. Chaves é uma franquia maravilhosa, tem colecionável também, assim, tem gente que é completamente Ó, tá aqui, ó. apaixonada. Aí, Tem é isso. tem aqui o negocinho do Chaves aqui, galera. Deixa Então, eu mudar a câmera aqui, ó. Ó, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Chaves, Chaves, né, cara? nossa. Eu fui na exposição que teve aqui em São Paulo, É cara. mesmo? Foi legal? Putz, cara, legal. Eu Levei não meus fui. filhos, Puta, imagina. levei meus filhos. Hã. Aí tem eles fizeram, tem a parte que ele, da máquina de escrever Aham, dele, que ele aham. escrevia os roteiros, Sim. o barril. Cara, um negócio perfeito lá. Foi muito e eu assisti o Teatro Chaves, que era um Tá, musical, tá. muito bom também. Não sei onde se tá em São Paulo ainda. Meu, muito legal. E agora Chaves? e agora tem a série, que Hum. eu acho que tá na Netflix. Aliás, lançaram uma vez, não sei se foi Acho na que tá. Rede TV ou foi na Hã. Manchete, um brasileiro copiando Chaves, cara. É mesmo? É, cara, eu vou puxar lá, mas não deu certo também não. É, Fizeram os roteirinhos muito é. fraco, nossa. Hoje você tem a série que conta a história, né, do Roberto Bolanhos, né, que conta a história e que é bonito. Eu comecei a assistir o primeiro episódio, Ah, legal, vou assim, assistir. é emocionante, assim, emocionante, muito Ele bacana. começou depois dos 40, não foi, É, cara? ele começou bem mais velho, bem Depois mais dos velho. 40, né? É, bem mais velho. Eh, mas você tem toda a série original disponível agora. Claro que com o YouTube você consegue acessar muita coisa antiga. Mas nada como você ir na locadora, né? Ah, imagina, isso é Não insubstituível. é, cara? Era bom demais ir na Bom demais. locadora e você tinha que ir É, cedinho, porque tinha o é, lançamento e é. você ficava até esperando o cara trazer Puta, era aquele demais, porque às meu. vezes a locadora não tinha É, condições de ter vários sim, exemplares, é. tinha 2 ou 3 fitas ali, cassetes, tinha que esperar o cara chegar e falar: "Ó, é a minha". Era assim, Era né, isso cara? mesmo. Puta, Tempo era bom, muito né, bom. velho? Tempo bom demais. Meus filhos, eu além da minha menina, eu tenho 2 filhos homens mais velhos, um tem 23 e o outro tem 20. E eles falam com saudosismo também, porque eles pegaram a época da Blockbuster quando pequenos. Olha, Então eles pegaram a Blockbuster de a gente ia alugar para o final de semana. sim, Eles o do meio, né, fala assim de lembra de correr pelos corredores, assim, aquelas prateleiras forradas, assim, e a comemoração quando a gente conseguia pegar atrás da caixinha, "Pô, tem", tem. né. Achava Pô, a gente achava o que a gente queria assistir. Puta, putz. isso era muito E bom, cara. você eu não sei, eu ficava às vezes no balcão de olho, assim, quando o cara ia entregar, eu falei: "Esse é meu", puf, nem Total, total. o cara nem colocava na prateleira, falou: "Esse é Aham, meu". esse é meu, esse é meu. Total. Caramba, Era muito bom, bom. era muito bom. Wilder, tá curtindo o papo, velho? Demais da conta. Obrigado, meu amigo. Muito Cara, bom, bom demais. Espero que você tenha eu tô curtido. amando aqui tudo isso aqui. É o seguinte, vamos fazer aqui uma Hã, experiência. vai lá. Você trouxe aqui De Volta para o Futuro, né, cara? Tinha aquele Aham. carro que ia para o passado, ia S aquela coisa toda. Mas o Conexão Combicast não tem o carro do futuro, mas tem um telefone aqui, cara. Tem um telefone mágico. É um telefone mágico. E esse telefone vai conectar com você, com o Elder do passado, cara. Você vai conseguir Eita, mandar um recado para você no passado. E você tem essa oportunidade, ou para você no passado, ou para alguém que você gostaria de ter falado algo que não conseguiu falar. aham, Puxa, eu deveria ter falado alguma coisa para essa pessoa e não consegui falar. tá. Cara, é o telefone mágico, tá aqui Uau. para você. Tira do gancho. Que recado você gostaria? Vintage total, hein. Adorei. Le
Lembra desse telefone ou Pô, não? eu tinha, na casa dos meus pais tinha aquele De discar. de discar, mas a gente teve, esse era o moderno. Esse aqui é chique, né, Esse cara? era o chique. Era chique. Tá bom. Cara, que Vou mandar um recado pra mim mesmo, pô, certo? Pode ser? pode, cara. Pode ser pra mim. Até porque, assim, eu estava pensando aqui, eu acho que, graças a Deus, em família, eu acho que eu não tenho nenhuma, acho que eu não tenho nenhuma, Tá talvez nenhuma pendência nesse sentido. ainda bem, né, cara. Né, graças a Deus. Graças Eu a acho Deus. que, né, na hora que você falou assim, eh meu pai era muito fascinado. Eu perdi meu pai em 2023, né, velhinho, morreu velhinho, 88 anos, Aham. mas eu sinto muita falta, né, Sim, normal, com né, não certeza. tem jeito. É aquela coisa, né, a gente cuidou dele, eu e meu irmão, a gente cuidou dele o máximo que a gente pôde, Vocês são em 2? e tinha uma irmã, Tá, eu tinha uma irmã do meio, mas ela faleceu também já tem um tempinho, tá. ela era especial e ela faleceu em 2014, não é, foi um pouco antes dele, né. Então agora eu e meu irmão mais velho, e meu pai era um cara assim, ele, eu gosto de citar meu pai, porque ele, eu diria que ele é responsável muito por eu ser cinéfilo, né, Legal. eu ser cinéfilo, assim, e eu acho que essa fascinação, ele não entendia muito bem o porquê que eu colecionava os gibis, os quadrinhos, ele sempre achou estranho, Esse né. acho que ele ia falar assim: "Esse menino é es É esquisito, isso. esse menino é esquisito". E assim, ele devia ler mais livros do que ler quadrinhos, apesar de que eu lia muito livro também, junto Uhum. com quadrinho. Mas ele é aquele que me plantou a semente dos heróis do passado que fascinavam ele. Sim. Então, Tarzan, Tarzan, Flash Gordon, o Sombra, Sombra. né, um herói pulp lá da década de 30. E eu falava para ele que ele era o responsável. Então, assim, você acha Hã. que não, mas e ele era um grande fã de cinema, e e e eu Qual que era o sinto nome eu dele? Qual que era o nome dele? Sebastião, Sebastião. Sebastião Realino, conhecido, e o apelido era Realino, o apelido dele era Ré, É? Ré, e ele brincava que ele era o único Ré que ia para frente. Nossa, cara. Né. E eu tenho muita saudade dele, porque ele não viu The One Collector agora, assim, né, eu Hum, falando e tal. Até porque o The One Collector ele cresceu nos últimos 2 anos mesmo, tá, então foi um pouco depois, sim. né, e hoje se transformou num negócio diferente, né. Mas ele era um grande cinéfilo, ele adorava o Poderoso Chefão, meu Poderoso, filme favorito da vida. Poderoso Paixão. E o Poderoso Chefão, eu tenho, por sinal, um Don Corleone nessa escala aqui da Hot Toys. Aí é aquelas coisas, história de colecionador, né. Esse é uma das peças mais raras da minha coleção, assim, tá entre os 5 colecionáveis da Hot Toys mais raros do mundo Ah, que e legal, cara. tal. É um colecionável de 2006, pra você ter uma ideia. Então, Não tem valor, né, cara? só que aí é o detalhe, ele ele até poderia, ele até poderia ter um valor de mercado, Sim, mas o valor é inestimável no sentido de que é sim, um valor sim, assim, é a peça mais importante, é a minha primeira peça de coleção e me faz muito lembrar dele, né. sim. Mas, felizmente, eu tô contando isso porque eu gosto muito de falar do meu pai, porque eu tenho muita saudade dele, Sim, a gente tinha uma conexão forte com a cultura pop, né, ele curtia muito. legal. A gente ia Ele muito plantou a sementinha aí. a gente assistiu muito filme no cinema junto. Pô, eu tenho essa memória muito vívida, Que assim, bom, com cara. ela, essa conexão Conexão, essa conexão com ele. conexão. Mas, aí você me falou do telefone e imagem, eu falei assim: "Será que eu queria falar alguma coisa para o meu pai?" Não sei se eu acho que não faltou nada. Sei. Eu acho que, né, mas assim, precisa tirar do gancho, né. Tira do gancho. Tá bom. Eu só queria falar para o Helder da infância, para ele não se sentir estranho com as coisas que ele gosta, né, nem solitário, né, e para continuar acreditando no bem, né, porque o bem ele pode tardar, mas o bem ele sempre vence no final. E eu acredito piamente nisso, Legal. né.
e a gente tem o bem maior, Sim, e a gente tem o bem maior, né? sim. E, o- e, e aquela história. E o bem maior, ele. E existe o bem maior, porque só o bem maior, né, poderia redimir todo o mal, né, que a gente, sei lá, a gente vê todos os dias na humanidade, né? Sem o bem maior, a gente não tem possibilidade de redenção. Verdade. E é isso. Caraca, meu, que recado, hein, meu? Olha, gente, eu quero fazer essa experiência também logo mais, Ah, obrigado, meu amigo. mandar um recado também pra mim daqui na infância, viu, cara? É, Tá nos sonhos, é né? isso mesmo. Acho que a gente não pode ter vergonha um pouco disso. A gente, às Legal. vezes, né, na infância, a gente se sente meio sozinho. Eu me sentia meio sozinho nesse universo, Sim. né? Porque hoje com redes sociais, com comunidades digitais e tal, é fácil você encontrar aqueles que compartilham das Ah, mesmas sim. afinidades. E na infância, às vezes, a gente não tinha muito Não isso. tinha, cara, Pelo era menos na difícil. nossa Não, época, não, era eu me difícil. lembro que era difícil, Era. eu era meio nerdão estranho, Se os assim. caras, falei: "Mas É, esse fala aqui que chegou esquisito aí, o ei, cara é cheio de revistinha não, e gibi", né. é, "Meu, o cara um monte de revistinha, aí para, é, meu". para, é, tinha um Que pouquinho disso. louco, cara. Cara, como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais, cara? Maravilha. Ó, o principal é o Instagram, The One Collector, tudo junto. Tá. Sigam lá, tem muito conteúdo nerd bacana. E por muita demanda dos meus seguidores também, até porque alguns conteúdos que eu faço demandam mais tempo, agora eu estou, né, investindo um pouquinho mais em vídeos um pouco mais elaborados, mais longos no próprio YouTube. Ah, E tá. aí no YouTube é The One Collector, mas D.One.Collector. Ah, só Também colocar o ponto lá. só botar e seguir, vocês me acham lá também. Mas é isso. Curtiu? Curti demais. Obrigado pelo convite, meu amigo. Que Obrigado por me legal. A deixar experiência foi boa, né? boa demais. Obrigado. Legal. Papo, aquele papo à vontade, papo entre amigos. Olha que Essa é a legal, cara. sensação. Deixa aqui o ligeirinho aqui, ó. E ó, Maravilha. É isso deixa aí. aqui, espera cor de rosa. Gente, esse foi o nosso Conexão Combicast, que batemos um papo aqui muito legal com o Elder. Ele que trouxe um pouquinho da história dele, da infância dele, da paixão dele por colecionar, histórias dos personagens. Então, se você curtiu esse podcast, por favor, compartilha nas redes sociais, que você também pode colocar lá no WhatsApp, pelo Spotify, e compartilhar no grupo de WhatsApp, né? Maravilha. E que você não deixe o seu sonho morrer, né? Que você seja sempre aquela eterna criança que acredita no super-herói e que acredita no bem, e tá aí. Tem um porquê as pessoas colecionam, querem que, né, uma forma de escapar um pouco do mundo tão chato, tanta coisa ruim, mas não fugindo da realidade do dia a dia. Mas que se esse podcast tocou você, compartilha nas redes sociais. Esse foi o nosso Conexão Combicast, um abraço, fica com Deus, viu? Até mais, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Cara, que Obrigado. massa, cara, é isso aí.